Vamos estudar juntos a lição da escola sabatina? Lição 6. O amor de Deus pela justiça. Verso para memorizar. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto: em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 9, verso 24. Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025. Um Deus que se arrepende. Olá, amigos. Como estão vocês? O meu desejo é que todos estejam bem, guardados e amparados pelo forte abraço do nosso querido Pai Celestial. Que toda a sua casa esteja sendo abençoada por Deus no dia de hoje. Obrigado por tomar algum tempo para juntos meditarmos na Palavra de Deus através do estudo da lição da Escola Sabatina. Vamos ao estudo de hoje? Será que Deus se arrepende? Se sim, o que isso significa? O caráter de Deus não muda. No entanto, alguns textos bíblicos dizem que ele muda de ideia, ou que ele se arrepende. Pelo menos no contexto humano, isso envolve o reconhecimento de que erramos. Como, então, vários textos bíblicos retratam Deus como alguém que muda de ideia? À primeira vista, algumas declarações do Antigo Testamento a esse respeito parecem apresentar ideias opostas. Por um lado, temos passagens que afirmam que o Senhor não muda. Números 23:19, por exemplo, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? 1 Samuel 15:29 afirma: Também, a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. A ideia central desses textos bíblicos é que Deus não mente, o que está em harmonia com o ensino do Novo Testamento sobre Deus em Tito 1, verso 2 e Hebreus 6, verso 18. Por outro lado, várias passagens do Antigo Testamento dizem que Deus muda de ideia, ou que Deus se arrepende, no sentido de não trazer o juízo que havia anunciado contra aqueles que praticaram o mal. Um dos exemplos mais conhecidos é a misericórdia divina demonstrada a Nínive. Em Jonas, do capítulo 4, o próprio profeta questiona o arrependimento de Deus. Ao explicar por que tinha se recusado a anunciar o juízo divino contra Nínive, Jonas reforçou a misericórdia de Deus. Disse ele: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Jonas, capítulo 4, versos 1 e 2. Jonas 4:2 contém pelo menos 3 razões importantes pelas quais essa mudança ou arrependimento da parte de Deus não deveria ser uma surpresa. Em primeiro lugar, o próprio Jonas indica que suspeitava desde o início que aconteceria exatamente isso. Essa suspeita de que Deus iria manifestar sua misericórdia foi a verdadeira razão pela qual Jonas fugiu para Tarsis. Em segundo lugar, a declaração do profeta sobre Deus remete a Êxodo 32 e 34, onde nos diz que Deus havia mudado de ideia ou se arrependido em relação ao próprio Israel. Portanto, bem antes de demonstrar misericórdia por Nínive, Deus havia feito o mesmo por Israel. Em terceiro lugar, esse tipo de arrependimento não significa que Deus tenha mentido sobre os juízos que ele havia anunciado, pois ele explica em Jeremias 18, versos 7 a 10. No momento em que eu falar
a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos, e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, Deus muda as suas ações para com as pessoas, em termos relacionais, sempre que elas mudarem a sua atitude para com Ele, também em termos relacionais. A Bíblia declara que Deus não é homem para que mude de ideia, e que Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que, tendo Ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? O termo traduzido como mudar de ideia também pode ser traduzido como arrepender-se. Levando em consideração outras passagens, esses textos não podem ser interpretados como significando que o Senhor não muda de ideia de forma alguma, mas transmitem a verdade de que Ele não muda de ideia nem se arrepende como os seres humanos o fazem. Pelo contrário, Deus cumpre suas promessas, e embora possa voltar atrás diante do arrependimento humano, Ele sempre faz isso de acordo com sua bondade e sua palavra. Deus muda de ideia sobre o juízo em resposta ao arrependimento, porque o seu caráter é bom e amoroso. Como você responderia a alguém que lhe questionasse sobre o tema do estudo de hoje? Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.